Cristo a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede para podermos meditarmos na sua palavra. Quero agradecer também a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. As mensagens lançadas, todas elas estão sendo visualizadas. Todos estão colaborando, comentando, deixando o seu joinha. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Vamos para mais uma mensagem de Deus, através da sua palavra, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10. Está escrito assim: a esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? É muito importante a gente entender que não existe nenhuma doutrina que podemos dizer que foi formada por alguns daqueles que andaram ou que foram discipulados por Jesus Cristo. Nenhuma doutrina veio pela mentalidade deles. Jesus Cristo foi o mestre por excelência. Todas as doutrinas existentes com respeito a Deus foi por ele ensinada. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu sobre este detalhe. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Perceba? Eu estou querendo dizer para você que está me acompanhando nesta hora, me ouvindo neste momento. Creia no poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê no poder do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Agora, o que nos deixa, às vezes, pensativo, é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi confiado a nós, homens frágeis e fracos. Isso é que nos deixa pensativo. Mas o Evangelho é o Evangelho poderoso de Deus, de Jesus Cristo, à humanidade. Amém? Eu quero que você observe com muita atenção o poder desta palavra que nós acabamos aqui de ler. Esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Esperar Jesus Cristo do céu, porque ele vem. E o segundo, aquele que nos livra da ira futura. E todos nós sabemos pela palavra que essa palavra, a ira futura, ela aponta para a grande tribulação que está para vir sobre toda a terra. Mas antes disso, Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Amém? Vamos meditar um pouco no primeiro ponto. Esperar dos céus seu Filho. Preste atenção. A mensagem a respeito da volta de Cristo não é produzida na mente humana, de maneira humanamente, não. A mensagem a respeito da volta de Cristo faz parte da história divina. Essa mensagem não é produzida pela mente humana, não. Faz parte da história divina. Deus
o Criador de todas as coisas. Ele é o autor desta história. Existem mais de 1.800 aproximadamente referências bíblicas referente à vinda de Jesus Cristo. Mas aquele que tem experiência com o Espírito de Deus de maneira pessoal não precisava de tudo isso de referência. Somente uma era o suficiente para acreditar nesta mensagem. Eu acreditaria se houvesse somente uma. Não precisaria de tudo isso. A volta de Cristo não é uma esperança também só dos salvos em Cristo. Não. A volta de Cristo é uma esperança do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo acredita no poder político para mudar a situação. Mas a Igreja de Jesus Cristo tem a mensagem verdadeira para o mundo. O mundo só irá experimentar gozo verdadeiro quando Jesus Cristo governar a terra com a sua Igreja. Cristo reinará a terra por 1000 anos com os salvos. Deus seja louvado. Aí sim a terra experimentará um gozo inefável. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo virá. Ele virá antes da grande tribulação para arrebatar os salvos. Há vários sinais apontando para a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus. A palavra nos orienta a estar pronto. A palavra de Deus nos orienta a estar preparados para esse acontecimento. A gente percebe que muitos, neste tempo de hoje, já não estão esperando mais a volta de Jesus Cristo. Já perderam a esperança, a expectativa, e já se embaraçaram com o mundo. Mas os que fizeram isso só têm a perder. Sabe por quê? Porque a promessa é fiel e verdadeira. Ele vem. Ele vem. Jesus Cristo vem. Ele é fiel na sua palavra. Creia, ele vem. Segundo, a quem ressuscitou dentre os mortos. Aqueles que foram responsáveis pela morte de Cristo, eles tiveram 2 problemas. Espera e escuta. Primeiro problema eles tiveram: levar ele à condenação de morte. Analisaram até que conseguiram, pela mentira, pela inveja, pela falsa testemunha, conseguiram levar ele à condenação de morte. Mas tiveram um grande problema para fazer isso, porque ele era inocente. Segundo problema eles tinham: não permitir que alguém acreditasse que ele havia ressuscitado. Eles divulgaram entre os judeus que Cristo não ressuscitou, mas que os discípulos haviam roubado o corpo no sepulcro. E a mensagem sobre a ressurreição de Jesus Cristo tem grande valor para nós. Por isso que foi roubada o sentido da ressurreição de Cristo, e enganaram as multidões, comprando os homens com dinheiro para que eles mentissem contra a ressurreição, dizendo que Jesus Cristo não havia ressuscitado, mas que o seu corpo havia sido roubado. Paulo, escrevendo a carta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, ele escreveu dizendo:
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Todo salvo em Cristo tem em si o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Deus seja louvado. E se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria em vão, porque a âncora da nossa vitória é a ressurreição de Jesus Cristo. E se Jesus Cristo não ressuscitou, nós não somos testemunhas verdadeiras de Deus, porque nós pregamos e ensinamos que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Então, pregamos, pois, de fato, Jesus Cristo ressuscitou. Amém? E Jesus Cristo, ele foi feito as primícias dos que dormem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Duas coisas extraordinárias vai acontecer no ato da vinda de Cristo. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Amém? Deus seja louvado. Terceiro, Jesus que nos livra da ira futura. Eu acho espantoso, irmãos, pessoas nos nossos dias ensinando que a igreja passará pela grande tribulação. Perceba escrito aqui, Jesus Cristo nos livra da ira futura. Ninguém fez esta defesa nas Escrituras, de que a igreja passará pela grande tribulação. Ninguém. Preste atenção, olha bem. Grande tribulação, ira futura, tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, castigar os moradores da terra, aflição daqueles dias, grande aflição. Todas essas palavras têm o mesmo sentido e o mesmo significado. Perceba que Pedro disse que Deus guardou Noé ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Preste atenção nisso. Depois ele disse que Deus livrou Ló ao destruir Sodoma e Gomorra. Então Pedro conclui dizendo, está muito claro, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. A palavra tentação aqui também aponta para a grande tribulação. E Pedro está dizendo, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Paulo, escrevendo aos Tessalônica, ele fala bem claro sobre quem o anticristo irá dominar. Preste atenção sobre quem que o anticristo irá dominar. Escuta, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. E desse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Perceba, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Cremos e esperamos a vinda súbita de Jesus Cristo para nos livrar deste dia fatídico
desses dias que Jesus Cristo disse que nunca houve igual e nem haverá. Creia, Ele está vindo aí para arrebatar a sua igreja. Acredita no poder da palavra. Amém? Deus seja louvado. Que Deus continue te abençoando em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.